O que faria uma rainha poderosa cair de seu trono em um dos momentos mais intensos de justiça da Bíblia? A história da rainha Jezabel é um conto de ambição, poder e rebelião, mas seu fim foi um dos mais horríveis e inesquecíveis das Escrituras. Conhecida por sua busca incansável pelo controle e desafio a Deus, a vida de Jezabel pode parecer lenda, mas sua queda foi real e arrepiante. Você já se perguntou o que acontece quando alguém empurra os limites do poder longe demais? Como o punho de ferro de Jezabel sobre Israel se transformou na mais chocante queda em desgraça? E o que sua história pode nos ensinar hoje? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no trágico e fascinante fim da rainha Jezabel, uma história de orgulho, justiça e um destino tão inesquecível que você ficará pensando nisso por muito tempo. Jezabel era uma princesa fenícia que se casou com o rei Acabe de Israel, trazendo consigo uma nova e insidiosa influência que remodelaria a paisagem espiritual e moral da nação. Ela introduziu a adoração de Baal e Asherá, divindades pagãs cujos rituais e práticas estavam em total oposição à fé de Israel em Yahvé. Suas ações fizeram mais do que introduzir deuses estrangeiros. Eles levaram à aceitação generalizada da idolatria e a uma mudança perturbadora no coração coletivo de Israel para longe do Deus que os libertou. A influência de Jezabel sobre Acabe foi muito além da de uma típica rainha consorte. Conhecida por sua manipulação e determinação, ela encorajou ativamente Acabe a abandonar as tradições de Israel em favor da adoração pagã. Mas a ambição de Jezabel se estendia além da mera influência. Ela exerceu o poder com crueldade, perseguindo ativamente aqueles que defendiam a fé de Israel. Ela ordenou o massacre dos profetas de Yahvé, procurando substituí-los por profetas de Baal e fazer de Israel um reino de idolatria. Os profetas, outrora uma bússola moral para Israel, tornaram-se alvos em sua campanha para eliminar qualquer ameaça à sua nova ordem. Talvez o exemplo mais infame da crueldade e manipulação de Jezabel tenha sido sua orquestração da morte de Nabote. Nabote, um homem justo e temente a Deus, possuía uma vinha que Acabe desejava. Quando Nabote se recusou a vender ou trocar sua terra ancestral, Jezabel interveio com um plano assustador. Ela orquestrou uma acusação falsa contra Nabote, resultando em sua execução injusta. Esse ato descarado, cometido sem remorso, permitiu que ela garantisse a vinha para Acabe, mas também revelou seu total desrespeito pela justiça e moralidade. A crueldade e astúcia de Jezabel enviaram ondas de choque por todo Israel, solidificando seu legado como uma das figuras mais notórias da Bíblia. A vida de Jezabel é lembrada como um conto de ambição desenfreada, idolatria e uma feroz rebelião contra Deus. Sua história é um lembrete gritante dos perigos do poder usado para corromper, enganar e oprimir. Embora ela tivesse imensa influência, seu reinado acabou levando à sua própria queda, ressaltando uma verdade atemporal. Aqueles que rejeitam a Deus e buscam agendas egoístas acabam enfrentando as consequências de suas ações. A busca implacável de Jezabel pelo poder, seu compromisso inflexível com a idolatria e sua rejeição flagrante dos mandamentos de Deus foram vistos como afrontas diretas à fé de Israel e ao Deus que a estabeleceu. Seu reinado foi de medo, manipulação e crueldade, marcado por sua feroz determinação de erradicar a adoração de Yahvé e substituí-la pelas práticas de Baal e Asherá. Embora ela parecesse prosperar sem controle, exercendo autoridade sobre Israel com confiança e arrogância, suas ações não escaparam à atenção do Deus que ela desafiou. E assim, em um dos momentos mais dramáticos de julgamento profético da Bíblia, Deus enviou uma mensagem por meio de Elias, uma declaração que selaria o destino de Jezabel de uma maneira inesquecível.
A configuração desse julgamento profético foi particularmente significativa. Elias, o profeta, que uma vez esteve sozinho no Monte Carmelo contra os profetas de Jezabel de Baal, avançou novamente, desta vez, para pronunciar a justiça do Senhor contra ela. Em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23, Elias proferiu a profecia. E também a respeito de Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Com essas palavras, Elias revelou um futuro em que o poder de Jezabel, sua beleza e seu status real seriam totalmente despojados, deixando-a vulnerável ao tipo de desgraça que ela havia trabalhado tanto para evitar. Seu fim seria uma reversão dramática e pública da vida que ela havia criado para si mesma, marcada por uma morte horrível que serviria como uma mensagem divina para todo o reino. Essa profecia carregava uma profundidade de significado que teria ressoado profundamente na época de Jezabel. Na antiga cultura israelita, um enterro honroso era de extrema importância, especialmente para a realeza. Ser negado um enterro adequado era visto como um sinal de completa desgraça, um destino que relegava o falecido a um estado de total vergonha e rejeição. Mas a profecia contra Jezabel foi além disso. Ser devorado por cães era a indignidade final, reservada aos criminosos mais desprezados, e um fim inimaginável para uma rainha. Para alguém do status de Jezabel, uma mulher que se orgulhava de sua influência, elegância e autoridade ser reduzida a tal destino, era um símbolo de sua derrota total e um testemunho da supremacia da justiça de Deus, até mesmo sobre os governantes mais poderosos. A profecia de Elias teria ecoado pelos corredores do poder em Israel, espalhando uma mensagem assustadora que reverberou por toda a terra. Esta não foi apenas uma declaração sobre o destino pessoal de Jezabel. Foi um aviso para todos que observaram seu reinado e talvez se sentissem invencíveis sob sua influência. As palavras de Elias serviram como um lembrete de que a justiça de Deus pode ser adiada, mas nunca é negada. Jezabel, que ordenara a morte dos profetas de Deus, que levara Israel à idolatria e que usara sua posição para satisfazer todos os seus desejos, independentemente do custo, não escaparia do julgamento. Ela pode ter dominado reis e reinos, mas acabou sujeita à autoridade de um poder superior, que a responsabilizaria por todos os atos de desafio e crueldade. O que torna a profecia de Elias ainda mais significativa é o momento de sua entrega. Veio depois do incidente envolvendo Nabote, um homem justo cuja única ofensa foi possuir um vinhedo que Jezabel desejava para seu marido, Acabe. Quando Nabote se recusou a vender as terras de sua família, Jezabel orquestrou um esquema que levou à sua execução injusta, tudo para que ela pudesse confiscar sua propriedade. Esse flagrante abuso de poder foi a gota d'água e preparou o terreno para o julgamento de Deus. A profecia de Elias não foi simplesmente uma punição pela idolatria de Jezabel e pelo assassinato dos profetas de Deus. Foi uma resposta direta ao tratamento impiedoso de Nabote e ao sangue inocente que ela derramou sem remorso. Este ato revelou seu total desrespeito pela justiça, seu desprezo pelos justos e sua disposição de fazer qualquer coisa para manter seu poder, um legado que exigia retribuição divina. A profecia da morte de Jezabel não era apenas sobre suas ações individuais. Foi uma declaração de que ninguém, nem mesmo uma rainha, poderia desafiar as leis de Deus impunemente. Seu fim público e vergonhoso serviria como uma mensagem para todo Israel de que Deus não é escarnecido. Seu destino seria um lembrete vívido e inesquecível do que acontece quando o poder é abusado, quando os mandamentos de Deus são rejeitados e quando os inocentes são sacrificados para satisfazer a ambição pessoal.
As ações de Jezabel levaram ao seu próprio julgamento, e a maneira de sua morte não deixaria espaço para dúvidas sobre a natureza de sua vida e a gravidade de seus pecados. Enquanto Jezabel continuava seu reinado, provavelmente rejeitando a profecia com o mesmo desprezo que tinha pelos profetas de Deus, a sombra das palavras de Elias a seguia. Talvez ela se sentisse intocável, fortalecida por sua posição e sua influência sobre Acabe e o reino. Mas a profecia serviu como um lembrete constante de que seu governo, por mais poderoso que fosse, tinha uma data de validade definida pelo próprio Deus. A maneira de sua morte não apenas a despojaria de sua dignidade, mas exporia o verdadeiro legado que ela deixou para trás. Um legado de crueldade, idolatria e derramamento de sangue. A profecia de Elias permanece como uma das declarações mais solenes da Bíblia sobre a justiça de Deus. É uma narrativa que revela até onde Deus irá para responsabilizar aqueles que abusam de seu poder e desconsideram suas leis. A morte de Jezabel acabaria cumprindo cada palavra da profecia de Elias, confirmando que a justiça de Deus é inevitável. Sua queda não apenas acabaria com sua vida, mas marcaria o encerramento de um capítulo sombrio na história de Israel, um período definido pela rebelião contra Deus, manipulação do poder e supressão da verdade. A profecia contra Jezabel nos lembra que a justiça de Deus é certa e que mesmo os mais poderosos não podem escapar da responsabilidade. É uma mensagem atemporal que reverbera além da história de Jezabel, lembrando-nos de que nossas ações têm consequências e que não importa o quão influentes possamos parecer, estamos todos sujeitos à autoridade de Deus. O destino de Jezabel foi selado naquele momento profético, um destino que se desenrolaria dramaticamente e com precisão arrepiante, servindo como um testemunho duradouro do poder supremo da palavra de Deus e da certeza de seu julgamento. A profecia contra Jezabel não permaneceria meras palavras. Estava destinado a se desenrolar em uma sequência dramática de eventos que traria seu reinado a um final inesquecível. A vida de manipulação, crueldade e idolatria de Jezabel continuou sem controle, provavelmente deixando-a com uma sensação de invencibilidade. Ela governou Israel com poder e confiança, desconsiderando a advertência profética que pairava sobre ela. No entanto, o julgamento de Deus estava se aproximando e a profecia logo se desenrolaria com toda a intensidade e finalidade que Elias havia predito. O início da queda de Jezabel tomou forma com a ascensão de Jeú, um comandante militar escolhido por Deus para derrubar a dinastia de Acabe e acabar com a influência de Jezabel sobre Israel. A missão de Jeú não era apenas política, mas divinamente designada. Ungido por um jovem profeta sob a direção de Eliseu, Jeú foi comissionado para realizar o julgamento de Deus sobre a casa de Acabe e, especificamente, sobre a própria Jezabel. Com zelo e senso de propósito, Jeú partiu para cumprir sua missão, cavalgando até Jezreel, a cidade onde Jezabel residia, determinado a acabar com seu reinado de terror. Quando Jeú se aproximou de Jezreel, Jezabel, agora uma rainha idosa, mas ainda feroz e orgulhosa, preparou-se para confrontá-lo. Em um ato final de desafio, ela se adornou com maquiagem, vestiu seu traje real e se posicionou na janela do palácio, olhando para Jeú quando ele chegou. Este não foi o ato de uma mulher medrosa. Jezabel era uma rainha acostumada a exercer o poder e pretendia enfrentar seu fim com a mesma autoridade e orgulho que marcaram sua vida. Seu rosto pintado e sua aparência imponente provavelmente tinham a intenção de intimidar, lembrar Jeú de sua condição e mostrar que ela era inabalável, mesmo diante da morte. Mas Jeú não se intimidou com sua exibição.
Enquanto cavalgava até o palácio, ele chamou os leais a ele, perguntando se havia alguém que ficaria com ele contra a notória rainha. Em um momento que selaria o destino de Jezabel, vários eunucos do palácio, talvez fartos de seu reinado ou persuadidos pela força e autoridade de Jeú, responderam ao chamado de Jeú. Ao seu comando, eles jogaram Jezabel pela janela. Seu corpo caiu das alturas do palácio, caindo no chão abaixo, em uma demonstração brutal de retribuição divina. A orgulhosa rainha que controlara Israel, desafiara a Deus e aterrorizara seus profetas, jazia agora quebrada ao pé de seu próprio palácio. Mas a morte de Jezabel não terminou com sua queda. Em um cumprimento ainda mais chocante e horrível da profecia de Elias, o corpo de Jezabel foi deixado exposto na rua, e logo os cães vieram devorar seus restos mortais. Quando Jeú enviou servos para enterrá-la, como era costume para alguém de sangue real, tudo o que restou de Jezabel foi seu crânio, seus pés e as palmas das mãos. O resto havia sido consumido pelos cães, assim como Elias havia predito. Esse detalhe horrível cumpriu a profecia com precisão assustadora, reduzindo Jezabel a um estado de total desgraça e negando-lhe a dignidade de um enterro adequado. Esse fim público e humilhante não foi apenas um castigo, foi uma declaração poderosa. A morte de Jezabel tornou-se um sinal inegável de que a justiça de Deus havia prevalecido sobre seu poder, seus esquemas e sua arrogância. Sua influência, que antes lançava uma sombra escura sobre Israel, foi apagada em um único ato que ressaltou a finalidade do julgamento de Deus. Aquela que não havia mostrado misericórdia para com os profetas de Deus, que derramara sangue inocente para satisfazer seus próprios desejos e que procurara substituir a adoração de Yahvé por Baal, teve um destino tão brutal e implacável quanto sua própria vida. A queda de Jezabel não foi simplesmente a remoção de um tirano. Foi um momento de limpeza para Israel. Sua morte marcou o fim da dinastia corrupta de Acabe e o início de um retorno à identidade de Israel como povo escolhido de Deus. Para os israelitas, que haviam suportado anos de sua influência opressiva e governo idólatra, sua morte foi uma libertação, um momento de restauração que confirmou o compromisso de Deus com a justiça e a retidão. A maneira como a morte de Jezabel se desenrolou serve como um lembrete vívido das consequências de uma vida vivida em desafio a Deus. Sua história mostra que, embora a justiça de Deus possa parecer atrasada, é certa e, quando chega, não deixa margem para dúvidas. O orgulho e o poder de Jezabel não puderam protegê-la do inevitável, e seu fim se tornou um símbolo da futilidade final de resistir à autoridade de Deus. Sua vida foi um testemunho de rebelião, mas sua morte foi um testemunho da justiça divina, um destino do qual não se podia escapar. Não importa o quão forte, astuta ou inflexível ela fosse. Após sua morte, a história de Jezabel deixou uma marca duradoura na história e na fé de Israel. Sua vida e morte tornaram-se símbolos dos perigos da idolatria, do orgulho e da corrupção que vem com o poder descontrolado. Ela era uma rainha que exercia enorme influência, mas sua vida serve como um aviso de que nenhuma autoridade terrena pode resistir ao julgamento de Deus. Seu fim se tornou um vívido conto de advertência que perdurou ao longo dos tempos, um lembrete de que os ímpios podem prosperar por um tempo, mas a justiça de Deus é inevitável e final. A morte de Jezabel é um dos relatos mais poderosos da Bíblia sobre queda e retribuição divina. Sua história ecoa através de gerações, como um testemunho das consequências do orgulho, crueldade e rebelião contra Deus. No momento final, sua elaborada vida de poder e manipulação desmoronou em um instante, deixando para trás um legado de desgraça em vez de honra.
Seu nome tornou-se sinônimo de maldade e seu destino um lembrete duradouro de que o caminho do desafio contra Deus leva apenas à destruição. Através da morte de Jezabel, a Bíblia oferece um exemplo gritante e inesquecível da certeza da justiça de Deus, uma realidade que fala ao coração de todos que encontram sua história. A história da morte de Jezabel é uma das ilustrações mais arrepiantes e poderosas da justiça divina da Bíblia. É mais do que um relato histórico, é um profundo momento de acerto de contas que atinge o coração, revelando a gravidade da rebelião contra Deus e as consequências de uma vida construída sobre crueldade, engano e orgulho inabalável. Sua morte não foi um mero castigo, foi um lembrete sério dos limites do poder humano e da supremacia final de Deus. Jezabel, que viveu com tanta ousadia e impiedade, teve um fim que ninguém poderia esquecer. Um fim que deixou seu legado não em glória, mas em desgraça. Imagine Jezabel naqueles momentos finais, desafiadora até o fim, de pé na janela de seu palácio, cuidadosamente pintada e vestida com as vestes da realeza. Ela manteve a cabeça erguida, uma rainha até seu último suspiro, olhando para Jeú com um olhar de desdém, como se nem mesmo a morte pudesse humilhá-la. Mas naquele instante, a força e a autoridade sobre as quais ela construiu sua vida se despedaçaram. Seus servos de confiança, talvez cansados de sua tirania ou sentindo o peso do julgamento de Deus, a traíram. Eles a jogaram de seu lugar de poder, jogando-a nas mesmas ruas que ela havia governado com mão de ferro. A rainha, que parecia invencível, caiu de seu trono elevado, seu corpo batendo no chão em um ato final e brutal de justiça. Enquanto seu corpo estava quebrado e exposto, um cumprimento arrepiante da profecia se desenrolou. Os cães vieram, devorando seus restos mortais, deixando para trás apenas seu crânio, mãos e pés, um eco fragmentado e assombroso de seu antigo eu. É uma imagem chocante, quase insuportável em sua intensidade, mas fala profundamente ao coração. Jezabel, que outrora governara com beleza, influência e astúcia, foi reduzida a nada, seu poder despojado, seu nome manchado além do reparo. Sua morte não foi apenas uma derrota, foi uma transformação de seu legado de autoridade para infâmia. Ela se tornou um símbolo do orgulho desenfreado rebaixado, da justiça alcançando os ímpios, das consequências de se afastar de Deus. O destino de Jezabel mexe com algo dentro de nós. É uma história que choca, que perdura, que exige que enfrentemos a realidade da justiça, o poder de Deus e as consequências de nossas escolhas. Durante anos, Jezabel desafiou o Senhor, esmagou aqueles que o serviam e derramou o sangue dos inocentes. Ela riu na cara da retidão, segura em sua crença de que seu poder era absoluto, sua influência intocável. Mas a paciência de Deus, embora grande, não era infinita. Sua vida de ambição, manipulação e idolatria desenfreadas escreveu seu destino, e no final, a rainha que não mostrou misericórdia não recebeu nenhuma. Sua morte é um espelho erguido para aqueles que vivem como se o poder e a influência pudessem protegê-los da responsabilidade. Apesar de toda a sua riqueza, sua beleza e seu status, a vida de Jezabel terminou em desolação. A própria cidade que ela governou com orgulho testemunhou sua queda. Uma mensagem poderosa de que ninguém, por mais alto que seja, pode escapar do alcance da justiça divina. Sua desgraça foi total, seu legado destruído, seu nome lembrado não com admiração, mas como um aviso. A rainha que havia procurado apagar a adoração a Deus de Israel se viu apagada, deixando para trás apenas um nome sinônimo de maldade. Há algo assustadoramente poético na maneira como a profecia de Elias se cumpriu. A justiça de Deus não foi apressada. Esperou pacientemente, dando tempo a Jezabel para escolher um caminho diferente.
Ela poderia ter se afastado de suas escolhas destrutivas, poderia ter atendido às advertências, poderia ter buscado perdão. Mas seu coração permaneceu endurecido, seu orgulho intacto. Ela se agarrou à sua própria força e ambição até o amargo fim. E o fim, quando chegou, foi tão impiedoso quanto a vida que ela havia vivido. A morte de Jezabel serve como um lembrete atemporal de que a justiça de Deus não é influenciada pelas aparências, riqueza ou influência. Sua história nos exorta a olhar além das ilusões de poder e a reconhecer que uma vida vivida em desafio a Deus acabará desmoronando. Sua vida nos chama a examinar nossos próprios corações, para ver onde podemos estar nos apegando ao orgulho ou controle, para entender que Deus deseja humildade, arrependimento e um coração alinhado com sua vontade. No final, a história de Jezabel é mais do que um conto de julgamento divino. É um chamado para viver de forma diferente, para escolher um caminho que leve à honra, humildade e reverência. Sua queda é um lembrete dramático de que a justiça de Deus é real, mas também sua misericórdia para aqueles que a buscam. A vida de Jezabel foi um testemunho de rebelião, mas sua morte se tornou um testemunho da certeza da justiça de Deus, uma justiça da qual ninguém, nem mesmo uma rainha, poderia escapar. Seu fim foi horrível, mas também foi um chamado, reverberando pela história, exortando cada um de nós a escolher uma vida que se alinhe com o amor, a verdade e a justiça de Deus. A história de Jezabel não é apenas mais um capítulo da história antiga, é um conto assombroso que agarra meu coração, uma história que me mexe toda vez que a leio. É como se sua vida e morte fossem registradas como um aviso dramático que transcende o tempo, um exemplo vívido da escuridão a que a ambição e a rebelião desenfreadas podem levar. Sua morte não foi apenas um fim trágico para uma mulher solteira. Foi uma revelação da justiça de Deus, uma expressão clara e não filtrada do que significa viver em desafio a Ele. Cada parte de sua história, desde sua manipulação ousada até sua queda final, traz sentimentos de tristeza e reverência. Tristeza por uma vida que poderia ter sido diferente e reverência pelo Deus que vê, conhece e, finalmente, decreta justiça. Quando penso em Jezabel, sinto uma mistura de fascínio e pavor. Aqui estava uma mulher que detinha tanto poder, que podia comandar e controlar a vida de reis e profetas, uma mulher de incrível influência e inteligência. E, no entanto, toda essa força, toda essa astúcia foi usada não para o bem, não para o benefício dos outros, mas para interesse próprio, destruição e rebelião. Há algo profundamente trágico em uma vida vivida dessa maneira. Uma vida que poderia ter sido rica e plena. Uma vida que poderia ter trazido luz em vez de escuridão. Toda vez que reflito sobre a história de Jezabel, sinto uma intensa tristeza pelas oportunidades que ela rejeitou, as maneiras pelas quais ela poderia ter conduzido seu povo a Deus, em vez de se afastar dele. Eu me pergunto o que poderia ter sido, o que Israel poderia ter se tornado, se Jezabel tivesse usado sua influência para honrar o Senhor em vez de desafiá-lo. Mas mesmo quando sinto tristeza, não posso deixar de sentir uma enorme sensação de admiração pela maneira como sua vida revela a justiça de Deus. A história de Jezabel desperta um profundo sentimento de reverência por um Deus que é paciente e justo, que vigia e espera, mas não permitirá que o mal fique incontestado para sempre. Sua vida pode ter parecido poderosa, até imparável, mas no final, sua história permanece como um poderoso lembrete de que ninguém, não importa quão alto, quão rico ou quão bem conectado, está fora do alcance da justiça de Deus. A maneira como sua vida termina de forma tão nítida e completa me fala da seriedade com que Deus vê o pecado, a opressão e a rebelião.
Sinto-me humilde, lembrado de minhas próprias escolhas, dos caminhos que sou tentado a seguir. A vida de Jezabel me faz parar e examinar meu próprio coração, olhar honestamente para qualquer orgulho ou desejo de controle, considerar se estou honrando a Deus com minha própria influência, por menor que seja. Há algo inegavelmente poético, até mesmo misterioso, sobre como sua história se desenrola. A profecia de Elias contra ela, falada anos antes, aconteceu em detalhes tão específicos e arrepiantes. Ela não podia escapar das próprias palavras que assombravam seu reinado, não importa o quão ferozmente ela tentasse se agarrar ao seu poder. Essa imagem final dela, desafiadora e vestida com seu melhor real, de pé na janela e olhando para Jeú, é tão assustadora quanto poderosa. É um momento que parece um clímax trágico, uma última resistência para uma rainha que prefere morrer com orgulho do que viver em humildade. Sinto o peso de seu orgulho, a profundidade de sua recusa em se transformar, e é de partir o coração, porque vejo nela a teimosia que vive em todos nós, o desejo de controlar, comandar, ser nossos próprios deuses em nossos pequenos mundos. Sua morte, horrível e degradante como foi, não foi apenas um castigo. Era uma mensagem, uma história escrita na história que nos diz o que acontece quando rejeitamos Deus e vivemos para nós mesmos. É uma história que me deixa tremendo porque me lembra que a justiça não é um conceito vago, é real e vem em seu próprio tempo. O legado de Jezabel é de advertência severa, mas também de verdade nua e crua. Sua história nos diz que Deus vê tudo, que Ele não esquece os oprimidos, que todo ato de crueldade, toda mentira, toda manipulação, um dia virá à luz. Quando penso na vida de Jezabel, sinto o peso do que significa viver em alinhamento ou oposição à vontade de Deus. Ela viveu sem consideração pelas pessoas que machucou, sem pensar nas consequências eternas de suas ações. É preocupante porque me lembra das inúmeras escolhas que faço diariamente, que constroem uma vida que honra a Deus ou uma que serve apenas a mim mesmo. Sua história me faz considerar o poder da influência, a responsabilidade que temos de levar os outros à verdade e os perigos do orgulho que podem nos cegar tão facilmente. É um lembrete pessoal, um chamado à humildade e reverência diante de um Deus que não merece nada menos. A queda de Jezabel é um espelho, mostrando-nos o que acontece quando vivemos sem arrependimento, sem reflexão e sem amor pelos outros. Ela pode ter sido uma rainha em Israel, mas sua história transcende seu título. É um aviso para quem coloca seus próprios desejos acima dos mandamentos de Deus. Sua história me lembra da misericórdia que Deus oferece, a misericórdia que ela se recusou a aceitar. E embora seu fim tenha sido brutal, está claro que sua história é uma que Deus queria que nos lembrássemos, uma imagem vívida do custo final da rebelião. No final, fico me sentindo humilde e grato. A história de Jezabel me enche de gratidão por um Deus que é paciente, que oferece chances de voltar atrás, que chama cada um de nós por meio de profetas, por meio das Escrituras e por meio dos toques silenciosos de nossos próprios corações. Sua vida e morte são um lembrete de que Deus não é apenas justo, mas também amoroso, desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A história de Jezabel poderia ter terminado de forma diferente. Seu nome poderia ter sido lembrado por honra, humildade e uma rainha que liderou seu povo em direção a Deus. Mas sua escolha de desafiar, resistir, rejeitar a Deus, levou a um destino que serve como um lembrete inesquecível de que o orgulho, a ambição desenfreada e um coração afastado de Deus levam apenas à ruína.
Refletir sobre o legado de Jezabel me deixa com um desejo renovado de escolher de forma diferente, buscar humildade, viver uma vida que honre a Deus e eleve os outros. Sua história tem poder não apenas por causa de seu drama, mas por causa da verdade que traz à tona, que uma vida alinhada com Deus é uma vida de bênçãos, enquanto uma vida em desafio a Ele está destinada a cair. A vida de Jezabel nos deixa com uma escolha e, ao refletir sobre seu destino, sou movido a escolher o caminho da humildade, reverência e amor. Uma vida que reflita a luz de Deus em vez das trevas do eu.